Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa. Queria, antes de tudo, reforçar as palavras aqui do colega Bibaia em relação às meninas da reciclagem. Quero acolher vocês aqui. A gente está sempre falando de vocês aqui, viu? Sempre falando da necessidade que o munícipe tem de separar o reciclável, que isso ajuda vocês, né? E ajuda também a manter a vida do aterro, a vida útil do aterro. A gente tem insistido nisso, queremos agradecer publicamente, né, o trabalho que vocês fazem na nossa cidade, viu? Muito obrigada em nome da população de Lençóis. Quero acolher também os representantes do Sindicato dos Mototaxistas e Motoboys de Bauru e região, o Jimenez e o Tiago, que estão aqui. Sejam bem-vindos. A presença deles aqui se dá por conta de que eles vieram outro dia, nos procuraram, fizemos uma reunião na Câmara com alguns vereadores, e há interesse do sindicato em fazer a regulamentação da legislação dos mototaxistas, que já vem sendo suspensa por 7 vezes aqui alguns dispositivos. Então, há um interesse, né, do município, há um interesse também do sindicato, e pelo que a gente colheu hoje de uma visita que eles fizeram às bases de mototáxi, parece que mais ou menos 90% dos mototaxistas desejam a regulamentação. Então, aí a gente vai tentar reunir esforços para que não passe de maio, que é o prazo que a gente tem na legislação, para que essa regulamentação seja definitivamente realizada. Inclusive, nós agendamos uma reunião com o prefeito Prado para o dia 7, para conversarmos a respeito disso. E vamos ver se a gente, juntando aqui o legislativo, o executivo, a gente consegue resolver isso. Que não seja necessário o Ministério Público intervir, porque fica vergonhoso para a gente, que é nosso dever fazer a legislação, né? Então, que não seja necessário uma pressão do Ministério Público sobre o Executivo para que a lei federal seja colocada em prática. Então, eu agradeço muito a presença deles aqui, tá? Que vem ajudar a gente, porque sendo criada uma comissão entre os mototaxistas para que eles exponham o que eles desejam, os donos de base, junto com o legislativo, a gente vai chegando num senso comum e podemos fazer uma lei que seja boa para todos, né? Tanto para a municipalidade, para que os munícipes tenham segurança, né? E também para que a gente se desonere dessa obrigação de regulamentar essa lei federal aqui no nosso município. Bom, eu queria falar sobre uma indicação que fiz junto com o Nardelli, né? Nardelli, nós assinamos juntas uma indicação a respeito do plano diretor. Eu já havia mencionado aqui aqueles terrenos que foram construídas 2 casas no mesmo terreno antes de 2006, quando foi feito o plano diretor atual. E então a gente precisaria fazer a regulamentação daquelas casas que estão com esse problema. E eu tive procurando o jurídico lá da Câmara dos Vereadores, e ele fez um estudo. Ele entende da mesma forma que eu, que aquilo que diz o artigo 141 do plano diretor já autoriza essa regulamentação. Então, ao invés de abrir o plano diretor e modificar a lei, basta que o prefeito faça um decreto regulamentando para que os órgãos de administração possam acolher esses pedidos. Então, é o que nós estamos pedindo através dessa indicação, tá? Vamos ver qual vai ser a resposta do prefeito. E a respeito de uma moção de repúdio que fizemos hoje, e eu estou pedindo aqui o apoio dos demais vereadores, é a respeito... Bom, eu queria soltar o vídeo, que aí o pessoal vai entender, né? A gente só complementa no final. Queria pedir para o Flávio colocar um vídeo. É um pouco longo, mas é bem esclarecedor. Você sabe quem que trouxe a Judith Butler em 2015 para o Brasil?
a revista Cult. Essa revista é um dos centros que consegue congregar todas essas ideias, fazendo apologia a Karl Marx, por exemplo. Os conservadores e os direitistas estão combatendo estes fenômenos, essas atualizações de uma só causa, mas ninguém parece estar conseguindo perfurar essas camadas. A gente parece um touro meio bobo que fica combatendo o pano vermelho do toureiro e não, na verdade, fazendo o que nós temos que fazer, que é acertar o toureiro com força e veemência para acabar com toda essa confusão que a gente está vendo por aí. Quando você olha essa revista aqui, você olha diretamente para a cara de Karl Marx, mas na verdade o que você não está vendo é a coisa central desta revista. O que é a coisa central dessa revista? É este nome aqui, Judith Butler, ou Judith Só um minutinho, Flávio. Quem é Judith Só um Butler? minutinho. E por que Dá ela uma está dando essa paradinha. entrevista? A Judith Flávio. vem Uma paradinha, por favor. A gente precisou fazer alguns cortes, porque o vídeo ele tinha 9 minutos, precisamos cortar para deixar com menos de 5. E fala sobre a ideologia de gênero, tá? Então, a gente tem atacado as consequências e não as causas. Então, é isso que esse vídeo vem explicar, tá? Sobre ideologia de gênero, a gente talvez está... como houve cortes, a gente não pegou o início da conversa. Pode soltar. Agora ao Brasil em novembro para fazer um evento do Simpósio Internacional Os Fins da Democracia com o Vladimir Safatli e com o pessoal todo da revista Cult, que na verdade trouxe a Judith Butler em 2015 ao Brasil para fazer uma palestra sobre gênero e a teoria queer. E Judith Butler é a verdadeira ideóloga por trás de toda essa questão de gênero. Como todo mundo que fica reclamando desses eventos não combate esta mulher, para fazer uma palestra sobre gênero e a teoria queer. E Judith Butler é a verdadeira ideóloga por trás de toda essa questão de gênero. Como todo mundo que fica reclamando desses eventos não combate esta mulher, para fazer uma palestra sobre gênero e a teoria queer. E Judith Butler é a verdadeira ideóloga por trás de toda essa questão de gênero. Como todo mundo que fica reclamando desses eventos não combate esta mulher. E tenho ressaltado isso nas minhas redes sociais. Porque uma ideologia, na verdade, ela é um véu, um vestido de ideias que cobre um objetivo político por trás que ninguém quer saber. Como o pano do toureiro. O toureiro levanta aquele pano, quer que o touro bata no pano e não, na verdade, no toureiro que o promove. Eu vou ler para vocês um trecho do livro dela para vocês verem como isso, na verdade, não se trata de um processo de inclusão e defesa de minorias, mas, na verdade, é um objetivo político, como ela mesma declara na página 24 e 25 do seu livro. Ela diz assim, que talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável. Qual tipo de política feminista? Uma que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. É isso que ela diz. E esta mulher vem ao Brasil agora em novembro e ninguém vai fazer nada. Todas essas repercussões que teve o Queer Museu, o evento da USP, o MAN, o Peladão, até que em Londrina teve um homem pelado numa bolha lá no lago, todo mundo fez uma manifestação, mas a Judith Butler, que é a causa de tudo isso, que sintetizou essas ideias de gênero e as promove onde quer que vá, ninguém vai fazer nada, ninguém vai protestar, ninguém vai se manifestar contra essa mulher. Se nós não combatermos verdadeiramente as pessoas que propagam as ideias continuarão aí. Não adianta combater apenas ideias, nós temos que combater agentes históricos reais que as promovem. Você é conservador, cristão, católico, protestante, liberal, ateu, mas que não concorda com essa coisa, veja o que ela diz aqui. Temos visto como os reacionários e os conservadores também podem ir às ruas, diz Judith Butler. Não podemos impedir o exercício da liberdade, mas podemos e devemos, diz ela, reunir mais pessoas. Pois é isso que nós temos que fazer, exercer a nossa liberdade e reunir mais pessoas para ir lá naquele evento, protestar contra a Judith Butler. Se o gênero está entrando na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, se ele tentou entrar no plano nacional, plano municipal e plano estadual de educação, é por causa dela. Se aquilo foi para a Conferência de Pequim de 1995, na ONU, foi por causa dela. Se isso entrou nos princípios de Yogyakarta, em 2006, também foi por causa dela. Nós temos que ir às causas e não ficar apenas nas atualizações que estão acontecendo nesse exato momento. Quando a Judith Butler esteve no Brasil em 2015, a primeira vez que ela esteve em nosso país, ela concedeu uma entrevista em setembro para o jornal Folha de São Paulo. E o que ela disse ao jornal Folha de São Paulo? Ela disse que aquele bloqueio, aquele veto que teve da ideologia de gênero nos planos federal, nacional, estadual e municipal contra a ideologia de gênero, aquilo foi uma censura que, segundo ela, abre aspas, busca calar a discussão sobre o quão variado o gênero pode ser. O que ela quer, na verdade, não é que nós contestemos as bases políticas e as intenções políticas por trás, mas ela quer que nós entremos no samba, ela quer
que nós entremos nas discussões, porque daí quando você aceita uma discussão sobre gênero, você está aceitando as mesmas bases que ela mesma coloca e que ela mesma criou. Então nós temos que perceber, por exemplo, uma coisa que o Jesus Tríguio Figueroa disse nesse livro aqui, ó. Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista. Este livro é fundamental, pouco conhecido no Brasil. O Jesus Tríguio Figueroa é um espanhol que analisa essas questões há muito tempo. E ele diz num trecho do seu livro o seguinte, que a conclusão é que poderíamos distinguir entre o feminismo socialista, que é o tipo de corrente que herdou o feminismo radical, e ele usa a ideologia de gênero como um conteúdo da sua revolução, e a perspectiva de gênero, então, entra como a estratégia para implantar essa ideologia de dissolução das famílias, mas não de todas, e a gente precisa relembrar isso, mas da sua família, da minha família, porque famílias dissolutas, ou seja, os indivíduos completamente atomizados, tornam o governo mundial, enfim, torna que as organizações mundiais tenham muito mais controle sobre nós, porque a família, que é a principal oposição ao Estado, é quebrada e o indivíduo, então, torna-se manipulável pelo Estado. Então, essa fala dele, e acho que a gente precisa estudar mais sobre o caso, não se trata de defesa e inclusão de minorias, e sim de uma ideologia política, que começa pela dissolução da família, que é a base da sociedade, é o que dá segurança ao indivíduo. Se tira a família, o indivíduo fica vulnerável e ele é mais manipulável. E então as grandes organizações mundiais conseguem manipular, né? Então é esse o perigo da ideologia de gênero, que muitas vezes a gente não percebe e fica nessa superficialidade, pensando que se trata de uma política de inclusão, de defesa de minorias, e a coisa é muito mais ampla que isso, é isso que a gente precisa se atentar. Então, por essa razão, nós fizemos uma moção de repúdio. Quero noticiar que a nossa moção de repúdio, a última que nós fizemos em relação a isso, surtiu efeito. O pessoal do Banco Santander mandou alguns representantes, não só aqui para a nossa Câmara, mas eu soube de muitas câmaras de vereadores que foram visitadas por esses representantes, que vieram pedir desculpas pelo que aconteceu e se justificar que eles, na verdade, desconheciam o conteúdo das exposições. E a gente vê o poder do poder legislativo. Então, é por isso que a gente lança a mão da moção mais uma vez, e eu peço o apoio dos colegas. Eu penso que quem é a favor da família e da liberdade do homem não pode ser a favor da ideologia de gênero. Quem tiver dúvida, procura pesquisar e ouvir as duas coisas. Muito obrigada.